Vou compartilhar aqui com os irmãos. Só um instante. Então, vamos lá. As falhas de pessoas zelosas ao extremo não invalidam a verdade de reunião em Mateus 18:20. Afirmação pergunta. Recentemente, um irmão declarou publicamente que achava que quando o indivíduo desejasse participar da comunhão, aqui em uma localidade, que deveria ser obrigatório que ele primeiro afirmasse que o Senhor só está no meio conosco, que sentimos que seguimos as Escrituras com mais obediência, etc., ou quaisquer que sejam as outras razões, e não em nenhuma outra comunhão. Há um grande número de nós que simplesmente não consegue fazer isso. Isso é ele quem decide, não eu. Resposta. As deficiências e falhas dos irmãos não são desculpa para colocar a verdade de lado. Se alguém zeloso ao extremo disse alguma coisa que passou dos limites, ela não pode ser considerada como uma afirmação doutrinal que os irmãos sustentam e reconhecem. Quem fez a declaração acima claramente foi longe demais. Este seria um exemplo do que mencionamos na introdução de irmãos bem intencionados fazendo declarações desequilibradas e imprudentes em seu desejo de defender a verdade. Eles podem frustrar os jovens, mas isso de maneira nenhuma anula a verdade de que Deus tem um centro de reunião a qual o Espírito de Deus está reunindo cristãos. A pessoa que fez essa imprudente afirmação não tem o suporte da geração anterior de irmãos mais velhos. Mr. W. Potter disse: eu não fico feliz em ter que pensar que às vezes a mesa do Senhor se torna, por assim dizer, uma conveniência. Por exemplo, aqueles conosco estão com a visita de parentes que são membros de alguma denominação, mas que vêm junto para a reunião e desejam participar conosco da ceia simplesmente como cristãos. A mim, me parece que uma consciência correta e integridade os levariam à igreja deles. Eles simplesmente vêm para a ocasião porque não se importam de romper temporariamente com os amigos. Neste ponto eu não estou feliz. Parece-me que, em tais casos, a nossa responsabilidade não é a de recusá-los, mas a de colocar diante deles a razão pela qual estamos reunidos dessa forma, que a nossa posição é um protesto prático contra a falta de base bíblica das denominações e que eles, ao participarem conosco no ato da ceia naquele momento, identificam-se conosco nessa posição, o que é um protesto contra aquilo a que eles estão ligados e defendem confessadamente. Será que eles estão dispostos, mesmo que temporariamente, a se identificarem conosco? Onde as almas estão exercitadas é outra questão. E parece-me que alguém se sentiria bem à vontade em sentar-se à mesa com eles. Não é o exercício da alma que importa, portanto, nenhuma regra pode ser estabelecida. Certamente não viria do Senhor a exigência de que uma alma piedosa e exercitada, ligada a qualquer uma das assim chamadas denominações ortodoxas, cortasse seus laços com a igreja antes de permitirmos que participasse conosco à mesa. Parece-me que fazer isso é praticamente negar o terreno sobre o qual estamos reunidos. Quanto àquelas congregações que professam estar reunidas ao nome do Senhor, creio que se trata totalmente de outra questão. Eles professam estar reunidos ao seu nome e devem saber o porquê de estarem separados de nós e nós deles. Se qualquer um deles desejar participar à mesa conosco, as suas razões para isso devem ser investigadas e medidas tomadas de acordo com o que for encontrado. Há sempre mais conhecimento com eles quanto à verdade divina do que com os santos nas denominações.
E eu acredito que, em geral, eles não são tão desconhecedores das causas das divisões entre nós quanto alguns deles às vezes querem nos fazer pensar. Essa citação mostra que o Sr. Potter não acreditava que deveríamos exigir declarações e promessas daqueles que querem estar em comunhão. Não fazemos as pessoas prestarem juramento a um credo ou pedimos para fazerem uma declaração de fé ou qualquer coisa do tipo. Recebemos almas simples em fé, confiando que eles crescerão em sua apreensão da verdade. Esse princípio é visto em 2 Crônicas 30 e 31, quando Ezequias chamou o povo de Judá e o povo das 10 tribos dispersas para virem ao centro divino em Jerusalém e celebrarem a Páscoa. Ele não exigiu que eles destruíssem seus ídolos antes de vir. Depois que eles vieram e desfrutaram da Páscoa no centro divino, eles foram para casa e destruíram seus ídolos e imagens. Não estamos insinuando que as denominações criadas pelo homem na cristandade se assemelham à idolatria. Estamos falando do princípio de uma pessoa se desligar de um erro religioso anterior. O interessante a se notar é que Ezequias não tinha dito para eles fazerem aquilo. Foi uma resposta do coração deles que veio puramente por terem estado na presença do Senhor em Jerusalém. Existe uma diferença entre alguém associado ao erro clerical nas denominações por ignorância e alguém que ativamente defende e promove o erro. Um crente que pode desconhecer a ordem bíblica de Deus para a adoração e ministério cristãos pode vir de uma denominação criada por homens e que pratica uma ordem clerical querendo partir o pão à mesa do Senhor. Mesmo estando associado a esse erro eclesiástico, se ele for uma alma simples, não é provável que ele seja, nesse ponto, culpado de mal eclesiástico. E se tal pessoa for conhecida por ser piedosa no andar e na sã doutrina, não deveria haver impedimento para que ela partisse o pão, mesmo que não tenha cortado formalmente sua ligação com essa denominação. Isso não significa que os irmãos acreditem em uma recepção aberta à mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é uma mesa fechada, nem uma mesa aberta, mas uma mesa vigiada. Alguns que defendem uma política de recepção aberta tentaram provar que eles ensinavam que a mesa deveria ser aberta, mas eles, de forma intencional ou por ignorância, enfatizaram apenas certas partes desses escritos que se adequam aos seus interesses. Muitas vezes, nos mesmos escritos, haverá declarações que qualificam essas observações, insistindo no cuidado que se deve tomar na recepção. A pergunta é: quando uma inconsciente associação eclesiástica se torna um mal eclesiástico? Cremos que a resposta simples é: quando a verdade da pessoa está envolvida, quando a vontade da pessoa está envolvida. Averiguar isso exigirá discernimento sacerdotal por parte da Assembleia. Em casos assim, a Assembleia precisa depender muito do Senhor para conhecer a mente dele sobre o assunto. Em condições normais, os irmãos deveriam permitir que essa pessoa parta o pão, esperando e confiando que Deus está trabalhando em seu coração e que ela, após participar da ceia do Senhor, irá deixar o terreno em que anteriormente esteve e continuar com aqueles reunidos ao nome do Senhor. Portanto, não saímos por aí acusando cristãos em suas várias denominações de carregarem mal eclesiástico. Tais pessoas, caso sejam eles ignorantes, dificilmente podemos considerá-los culpados. Judas, depois de falar da falsa ordem clerical em sua epístola, fala da necessidade de usar de discernimento em relação a alguns na confusão da cristandade. Isso mostra que devemos distinguir entre os líderes e os liderados em se tratando de males eclesiásticos. Se uma pessoa quer continuar indo a ambos os lugares regularmente, provavelmente é um sinal de que sua vontade está agindo, e isso não deve ser permitido. Darby observou: diferença de visões eclesiásticas não é razão suficiente para barrar uma alma. Mas se alguém quisesse estar
um dia entre os irmãos e no dia seguinte entre as seitas, eu não deveria permitir isso e não receberia tal pessoa, pois em vez de usar a liberdade que lhe pertence para desfrutar na comunhão espiritual dos filhos de Deus, ela avança na pretensão de mudar a ordem na casa de Deus e de perpetuar a separação dos cristãos. É verdade que, em matéria de recepção à mesa do Senhor, seria mais simples ter um protocolo, um procedimento formal para seguirmos. Poderíamos, então, exigir que alguém esteja de acordo com certas regras e regulamentos antes de ser recebido. Mas isso tende a substituir a simples comunhão com o Senhor e a nossa necessidade de discernimento sacerdotal, em vez de testar o nosso estado. Por vezes, os irmãos acabam caindo no protocolo em vez de cair no seio do Senhor para aprender dele qual é a sua mente quando alguém chega buscando estar em comunhão. Mas somos gratos por ainda haver, de um modo geral, entre os irmãos, o exercício de cuidado na recepção, embora possamos errar às vezes pelo lado da cautela. Sectarismo. Uma reclamação frequentemente ouvida entre aqueles que querem um caminho mais espaçoso é: os irmãos são muito sectários. Algumas dessas queixas são o resultado de declarações de pessoas zelosas ao extremo, como essa que o autor da pergunta menciona, para as quais temos que humildemente comer a oferta do pecado. É possível ter zelo de Deus, porém não segundo o conhecimento, o que poderia ser prejudicial ao testemunho e até mesmo fazer tropeçar em alguns. No entanto, é evidente que alguns que reclamam de sectarismo nunca pesaram realmente o que estão dizendo. Sectarismo é zelo por uma seita e um apego a ela. Indica uma mente limitada, excessivamente zelosa, que rapidamente julga e condena todos os que não são da seita. Ora, será que os irmãos realmente fazem isso? Talvez nossos leitores tenham ouvido alguém soltar algo que tenha passado um pouco dos limites, mas que não é a declaração coletiva geral dos irmãos reunidos ao nome do Senhor. Pode parecer sectarismo para aqueles que são defensivos em relação à posição de igreja denominacional. Tal sensibilidade pode vir da interação ou da participação deles em alguma comunhão denominacional. E, como resultado, quando alguém chega perto de defender a verdade de reunião, eles veem como sectarismo. Os irmãos devem insistir zelosamente em princípios da palavra de Deus. Não é errado fazer isso. Paulo e Barnabé permaneceram firmes quando a verdade estava sendo questionada e minada. Gálatas 2,5 diz: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Se parássemos para contar os zelosos, fervorosos que possuem essas, por assim dizer, visões sectárias, provavelmente não seria mais do que um punhado de pessoas espalhadas pelo país. O mundo é cheio de personalidades estranhas e esquisitas. Quem somos nós para dizer ao Senhor que Ele não pode salvar e reunir algumas delas? Considerar os comportamentos e declarações extravagantes de algumas dessas pessoas como sendo o credo dos irmãos é um argumento muito fraco de se apresentar para condenar a verdade de ser reunido ao nome do Senhor. Temos notado, ao longo dos anos, que muitos dos mesmos que reclamam do sectarismo entre os irmãos e sentem que têm que deixar esse terreno e sentem que têm que deixar esse terreno por causa da consciência, descobrimos que mais tarde eles se juntaram a uma denominação de igreja. Essas igrejas não são nada além de seitas no sentido mais amplo da palavra. Se essas pessoas estavam tão preocupadas com o sectarismo, por que é que eles iriam para lá? Era de se esperar que fosse o último lugar para onde iriam. Não faz sentido, e isso mostra que eles não tiveram qualquer exercício real sobre sectarismo. Parece apenas uma desculpa para deixar a Assembleia. Resumo. As deficiências e falhas dos irmãos não são desculpa para anular a verdade. Se alguém zeloso ao extremo falou imprudentemente com seus lábios, isso não é razão para jogar fora a verdade de que Deus tem um centro de reunião.
Bom, boa noite a todos mais uma vez. Hoje a gente lê um pouco sobre pessoas zelosas, né? Não invalidam a verdade do terreno de reunião. É um pouco do que eu entendi desse texto, né? Foi mostrando que, por mais que às vezes existam, né, irmãos um pouco exagerados, né? E até mesmo trazendo pensamentos além do que convém. Que pensamentos são esses, né? Falar que somos melhores, falar que, né, a gente é bom. Até brinquei com os irmãos, os bons, né? Então aí, sabe que isso é brincadeira, né? E a gente sabe que todos, né, nas coisas do Senhor não existem uns melhores que os outros, né? Somos todos sacerdotes, né? Todos somos igualmente amados, né, por Deus. E então, por mais que, né, voltando um pouco pro ponto da reunião, né, que é o que a gente leu, por mais que a gente sabe que esses princípios que temos caminhado nele, né, são princípios que são biblicamente mais, né, né, tem sua base bíblica, né, tem sua coerência, né, na palavra, não significa que a gente vai começar a falar que, somos os verdadeiros, somos os únicos santos, somos os únicos. Não, né? Porque ao mesmo tempo que a gente, né, caminha nessa senda, né, a gente caminha nela com muita, né, assim, se humilhando mesmo por entender o fraco estado da igreja, né? Esses dias eu estava lendo um pouco sobre Israel e Judá, né? Sobre a divisão que o povo de Israel, que aconteceu, né? Acho que a gente já leu algumas vezes sobre essas divisões que aconteceu no reino de Israel e no reino de Judá. E, e aí a gente vê que em Israel foram muitas impiedades cometidas, né? Muita coisa assim fora fora daquilo que Deus gostaria que eles caminhassem, né? Fora da ordem que Deus colocou para o seu povo de Israel. E, e as tribos estavam divididas, né? Você tinha 10 para cima e duas para baixo. Só que assim, o povo da tribo de Judá não podia se gloriar pela posição deles, se gloriar por eles estarem no terreno certo, porque o reino já estava dividido, é, sabe? A sentença já estava lavrada, e aí eu falo a sentença governamental de Deus, né, irmãos? E Israel já não estava ali mais na sua plenitude. Esteve, né, nos tempos de Salomão, templo construído, muita glória, mas tristemente a gente vê que o próprio Salomão atrapalhou essa situação na história de Israel. Isso a gente percebe lá no livro de Primeira Reis, né? Então, o que aconteceu depois no país foi realmente crítico. E aí Israel foi chegando numa ruína cada vez maior. Falando isso para dizer que a igreja também está num estado totalmente arruinado, numa condição, né? Uma condição assim muito muito vergonhosa, né? Os tempos em que há a predominância de Laodiceia, né? Que é aquela que coloca Cristo para fora e
tempos em que há um abandono generalizado da verdade e, infelizmente, há um testemunho cristão, né, que caminha fora, né, assim, daquilo que tem relação com o que Deus colocou na sua palavra, né? Um tempo em que o que é normal para o Senhor, para a sua palavra, não é normal. Então, nós não podemos. O irmão comentou uma vez numa live que eu achei bem legal. Nós não somos uma ilha, né? Mas ele comentou isso no sentido de cristãos individualmente. Mas eu acho que a gente pode aplicar esse pensamento também para nós, enquanto cristãos, coletivamente, né? Cristãos nesse mundo, né? Crentes nesse mundo. Ok, que nós nos reunimos ao nome do Senhor, mas a gente não pode se gloriar por isso. A gente não pode se gloriar por, né, somos melhores. Não, irmãos, sabe? Tá. Felizmente, a gente gostaria que todos os nossos irmãos estivessem juntos aqui, né? Esse é o desejo, né, do Senhor, que sejamos perfeitos em unidade, né? Esse é o desejo do Senhor. Mas infelizmente não somos por causa do homem, por causa da vontade do homem, né? Então, um aprendizado que a gente tem é com Daniel. E aí, lá em Daniel, eu não lembro qual capítulo, quando ele fala assim que não, pecamos. É assim que Daniel ora, né? Pecamos, cometemos, procedemos e fomos. É assim que ele diz. Então, nós também, como crentes, né, precisamos nos achegar diante do Senhor, né, reconhecendo que a ruína que nós estamos nela, ela não é só dos outros cristãos. Os outros cristãos estão na ruína, a gente está bem. Não, a ruína é toda nossa, né? Nós fazemos parte também. E, e o, né, mas diante, né, do que a gente leu semana passada, e é sempre bom relembrar. Filadélfia era caracterizada por pouca força, mas como alguém uma assembleia que guardava a palavra, né, não negava o nome do Senhor. Então, sim, temos pouca força e somos realmente fracos. O tempo também é de muita fraqueza, muita fome, né? Se a gente for se assemelhar, pegar um exemplo do Velho Testamento, né, como se fosse tempos de fome, né, tempos de sequidão, tempos em que os dons estão divididos, espalhados, né, e esse é o tempo que nós estamos. Mas, ainda assim, o desejo é guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. E essa pergunta, né, ela vem para dizer que às vezes tem uns que são exagerados, né, alguns que têm um zelo ao extremo e traz muita glória para dentro, né, do terreno e fala, somos os bons, somos os. E aí realmente não é assim que deve ser, né? Então, é só um pouco compartilhando com os irmãos um pensamento sobre isso que a gente leu. Os irmãos podem deixar um espaço para os irmãos complementarem, contribuírem também.
Os irmãos estão falando aí, né? Sobre se soberbemecer, né? Sobre querer se engrandecer diante de algum outro irmão. Isso é um pouco não, é muito sério, né? Porque no começo da palavra, né, da Bíblia, a gente já encontra, logo no começo da criação, né? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Senhor Jesus, né, com Saulo, quando no caminho de Damasco, eles passavam: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo não perseguia a pessoa do Senhor Jesus ali em pessoa física, né? Ele perseguia os cristãos, né? Os que criam no Senhor. Cada um que crê no Senhor Jesus, ele representa a imagem do Senhor. E quando a gente se- quer se engrandecer contra algum irmão, por mais simples que ele seja, por não ter entendimento, porque a gente já aprendeu alguma coisinha básica, aí que quer se engrandecer, é mesmo que está querendo se fazer, né, se engrandecer da pessoa do Senhor Jesus, né? Porque é mesmo que tá, é a mesma coisa que ele, o Senhor Jesus disse para Saulo, 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 por que tu me persegue? E nem, sempre a gente está sempre, né, o irmão citou ontem, né? Está num espírito de, de Priscila e Áquila, né? E, vendo ali Apolo, né? Fui lá e ensinou, né? Falou. Não quis se entender porque sabia mais do que ele. Isso é como a gente deveria, né? Se comportar, né? É, o irmão comenta os versículos lá de Judas, né? Judas, capítulo 1, versículo 11 ao 13, é muito pertinente, né? Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteavam convosco pastores que se apacentavam a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos, são árvores sem folhas, nem frutos, nem fruto. Duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar, empumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. É, esse livro de Judas aqui, ele vai direto mesmo do que é hoje, né, quando a gente olha para a cristandade, a gente vê o, né, a corrupção, tanto é, dos que estão à frente, né, muitos, como o irmão já falou, né, muitos ali, eles amam o Senhor, pensam, né, que estão fazendo da forma correta, muito por falta de entendimento, né, não compreendem, né, o que é a vontade do Senhor, né? E
né, fazem essas, né, aberrações que a gente vê, porque vai totalmente contrário da palavra, né? Só que, né, às vezes até entendem, porque os versículos, né, são claros, são, são bem pertinentes. Só que, às vezes, eles distorcem, né, a palavra para se moldar, né, às suas próprias doutrinas, né, que, que como fala aqui, né, tem eles suas próprias torpezas, né, estrelas errantes no 13, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Então eles fazem, né, como por assim dizer, né, eles cavam seu próprio buraco, né, sua própria cova, porque eles estão indo no caminho errado, né, e levando outros, né, e como fala também, né, o versículo que o irmão citou também, do 22, do capítulo de Judas, né, que eu tô lendo aqui, do Judas, capítulo 1, do 22 ao 20, versículo 22 e 23. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de que outros têm misericórdia com temor, abominação até a túnica manchada pela carne. Então, tem os que estão fazendo ali sua própria vontade, são, estão à frente, né, ali das suas denominações, né, são levados ali até, né, como hoje a gente vê muitos, existe hoje até, acho que é tipo uma franquia de, de igreja, para você ver como que está tão arruinado, né? A pessoa vai lá, ela compra ali a franquia, né, vai ter uma porcentagem ali no final do mês ali do que ela faturar e é mandado para aquela, né, e vai poder usar o nome daquela denominação e atrair discípulos, né, para aquela denominação. Então, existem esses líderes, existem também aqueles que querem, que estão indo, né, não para buscar o Senhor, né, mas sim buscar as bênçãos, né, que ele faz, né, como ontem a gente estava lendo um versículo bem interessante, né, que o Senhor, quando estava, acho que num deserto, não me lembro bem a passagem, né, eles falavam que muitos, né, Jesus falou que muitos o seguiam não né, por realmente crer nele, por saber que ele era o Messias, mas sim por comida, né, pelos milagres que ele fazia. Então, hoje muitas, né, se a gente vê muitas denominações, né, lotadas, muito cheias, né, muitos fiéis, e a gente vê que eles são, como fala lá Timóteo, né, são atraídos pelas suas próprias concupiscências, né? Então eles vão ali porque tem alguma coisa para a carne,
às vezes um tem, tem uma música, outro tem milagre, tem outro tem é prometido prosperidade, e assim vai, né? Cada um tem sua própria seu chamativo ali, né? Mas o a nossa, a nossa ocupação, né, que o cristão deve ter é com o Senhor. Então, saber se o Senhor tá ali no meio, né, como é de Mateus 18:20, né? Se é Ele que é o reunidor, e, né, buscar fazer a vontade dele. Sabemos que, como o irmão falou, né, nós estamos num tempo de grande fraqueza, então temos que nos gloriar, de estar reunidos somente ao nome do Senhor, de nós somos melhores, né? Sabemos que o testemunho ele é coletivo, né? E nós temos que nos envergonhar, né? Porque deveria né? O corpo de Cristo ali ser unânime, né? Todos, né? Para estar junto como era ali em Atos 2, né? 42, o irmão leu. Mas, né? Temos que estar diante do Senhor e pedir, né? Que Ele nos ajude e direcione, né, em todas as coisas, porque por nós mesmos nós não conseguimos, né? Mesmo nós hoje estando reunidos somente ao nome do Senhor, mas não podemos nos gloriar, né? E se estamos firmes, né, somente pela misericórdia dele. Sabemos que nós temos a carne ainda, né? Então, se nós deixarmos fazer a nossa vontade, fazer o que é bom para nós, o que nos afasta de Deus, né? Que entristece o Espírito Santo, aí nós perdemos a comunhão e muitas das vezes, né, como o irmão fala, né, será que eu sou um salvo mesmo, né? Muitos escrevem perguntando pro irmão Mário, o Márcio Freitas mesmo, aí tem essa dúvida, né? Ora sou salvo, ora não sou, e, né, a gente sabe pela palavra de Deus que, não, que ele, nós temos essa segurança, né? É, lá em Efésios, né, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né, é dom de Deus. E depois fala, né, que nós fomos selados. Então, não tem mais, nem se a gente quiser, né, não tem mais obra, porque foi obra dele, né, não nós. Graças ao Senhor por isso. Oi, irmãos, é sempre bom, né, fazendo uma aplicação do Antigo Testamento, vendo como que o Senhor tratou e ainda trata, né, com os judeus. Eu lembro daquela passagem quando teve a divisão das tribos. Eu não me recordo quem que foi, se algum irmão depois puder me ajudar, mas teve um que ele procurou, ele colocou diante do Senhor de batalhar e restaurar as tribos, né? E o Senhor falou para ele que não fizesse isso, que isso aconteceu com a permissão dele. Então nós vemos a soberania do Senhor sobre todas as coisas e que ele permite todas as situações e está tratando cada qual no seu tempo. Então a gente vê que a gente tem que descansar que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabe? Assim como ele também estava tratando com os judeus, ele permitiu essa situação e
Assim, né, amados? E como já fala no texto aí também, com relação, depois que teve essa divisão, alguns judeus, eles ainda foram orar no local, né, instituído pelo Senhor, que é em Jerusalém. Eles, depois de adorar, eles voltaram e destruíram os ídolos, né? Ninguém pediu nada a eles. Foi porque foi o motivo do coração de fazer aquilo que é a vontade do Senhor, né? Buscando a pessoa do Senhor. E isso fez com que elas caminhassem de acordo com aquela que é a vontade dele. Então, uma aplicação para nós é o quê? Aceitar que a divisão foi com a permissão do Senhor e que a gente, quando o Senhor revela essas verdades para nós, é pela vontade de conhecer, de fazer a vontade do Senhor. Então, naturalmente, uma pessoa que quer fazer a vontade do Senhor, que procura, quer adorar a pessoa do Senhor, naturalmente ela vai querer caminhar com Ele e se afastar de tudo aquilo que desonra o teu nome. Não porque nós a convencemos, ou porque a gente reflete algo, ou porque a gente parece algo, mas é simplesmente por querer fazer a vontade do Senhor. Então a gente não tem essa capacidade de sair convencendo as pessoas, de sair debatendo, se achando superiores. Não, porque isso não leva ninguém a querer adorar o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Pelo contrário. Mas é o Senhor que toca os corações e coloca esse desejo de cada um se afastar daquilo que desonra o nome dele e querer fazer a vontade dele. Por adoração ao Senhor. Sabe? E a gente entende, a gente estava conversando sobre isso aqui, né? Que é aquele versículo que a gente fala constantemente, de João 6,17, né? Que aquele que quer fazer a vontade dele conhecerá. Vamos ver lá, né? João 7,17. Sempre bom. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo, né? A gente estava até conversando aqui, que tem outro versículo que fala, né, que Deus efetua tanto, que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar, né? Então é tudo por graça, né, amados? Ninguém pode se gloriar por ter tido uma revelação, por ter tido um toque divino, até mesmo um desejo de a gente querer fazer a vontade dele e conhecê-lo, a parte do próprio Senhor. Ele que opera todas as coisas por graça. É o próprio Espírito Santo tem esse trabalho reunido. Para quê? Para nossa glória? Não, de maneira nenhuma. Jamais. É a glória do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. E um outro versículo. Só um minutinho, amados. Ah, sim. É 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que se glorias como se não houveras recebido? Então nós não temos o que nos gloriar, porque foi tudo por graça e misericórdia do Senhor. Porque ele, através do trabalho do Espírito Santo, ele reuniu uns para congregar o seu nome para a glória dele.
para a glória de nosso amado Senhor Jesus. E se ele colocou esse desejo de fazer a vontade, se ele revelou as suas verdades, foi porque ele concedeu essa graça. Ele abriu os olhos, ele abriu os ouvidos para que desse entendimento. E a partir do momento que Deus revela, que ele coloca essas verdades no coração de cada um, aí já tem a responsabilidade de cada um, né? Obedecer à vontade de nosso amado Senhor. E quando ele revela, e quando nós entendemos, nós, fazendo a aplicação dos judeus, nós temos que também nos colocar também em pé de humilhação. Porque nós também somos identificados com a cristandade. Então, quando o Senhor revela, o primeiro sentimento é de tristeza. De tristeza. O que nós fizemos com o nome do nosso Senhor? Nós. É sempre nós. Sabe? E o nosso trabalho não é convencer algo. Que a gente sabe que o Senhor não é uma confusão tão grande que é por isso que o Senhor tratou com alguns. Não tem como consertar. Não tem como mais resolver isso. Não é trabalho nosso consertar. Nosso trabalho é o quê? Fazer as pessoas olharem para o Senhor. Pois é o Senhor quem trabalha os corações. Então, esse sentimento de vergonha, sabe? De tristeza, o que nós fizemos com o nome do Senhor? Tristeza. Então, quando nós olhamos também para os judeus, eles sempre se identificam em totalidade com o seu povo. Nós sabemos que quando aconteceu o período da grande tribulação, os judeus vão sofrer muito, passar por um período terrível. O Senhor vai abrir os olhos de alguns judeus e eles vão entender que crucificaram o Messias. Isso é um motivo de grande tristeza e dor para o povo de Israel. Mas não foram eles mesmo, aquelas pessoas que crucificaram, mas eles se identificam com o povo e sofrem. Nós fizemos. A gente podia até ler lá, que é Zacarias. O livro de Zacarias, capítulo 12. É o penúltimo livro do Velho Testamento. O livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10 em diante. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassar, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Mexido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Então, quando os seus olhos se abriram para aquilo o que eles fizeram, eles se identificando com o povo, nós crucificamos o Messias, foi um motivo de grande pranto e tristeza. Não é sentimento, não é outro sentimento. Então, quando o Senhor revela essas verdades nos nossos corações, por graça, porque Ele abriu nossos olhos, o motivo de vanglória é como se nós tivéssemos méritos em algo, amados, e tudo não fosse por graça. Mas o primeiro sentimento é o que nós temos que ter, é de plena tristeza de ver o que nós fizemos com o nome do Senhor.
como o nome do Senhor é identificado hoje com o mundo. É muito triste, sabe? A gente não tem como ter sentimentos de vanglória por conta disso. A gente pensar no modo coletivo de tristeza, de dor. Mas a gente também não pode ficar debatendo e tentando convencer A ou B e degladiando como se o nosso convencimento levasse as pessoas à verdade. A gente simplesmente apresenta a pessoa do Senhor Jesus. E é Ele quem toca os corações, é Ele quem abre os olhos, é Ele que direciona todas as coisas através do seu Santo Espírito. Até aí, amados. Nosso horário passou um pouquinho, mas estava pensando, né? E se todos os irmãos falharem, né? Se os irmãos da Assembleia falharem e não quiserem mais reunir, né? Acho que cada um de nós deveria ter diante do Senhor, né? A colocar diante do Senhor o coração, né? Para permanecer fiel e firme, mesmo quando, até mesmo amados com qual nós confiamos e respeitamos, né? Porque às vezes o irmão que a gente respeita, ele pode falar algo que nos desencoraje na fé, né? Então, estar firmes diante do Senhor para que mesmo quando o irmão zeloso, até um irmão respeitado, cometeu uma falha, ainda assim a gente permanece fiel, né? E se for necessário, eu estou colocando aqui um exemplo, né, irmãos? Mas se for necessário, às vezes, ficarem dois ou três irmãos reunidos, devido a um abandono generalizado, né? Ainda assim que possamos estar firmes, né? Estou pensando isso só para nos encorajar a saber que maior do que a circunstância ou as falhas dos irmãos, né? É o Senhor, o seu nome, o, a importância que deve ser dada, né? A Ele e ao lugar onde Ele colocou o seu nome ali. Vamos agradecer então, né? Agradecer ao Senhor por esse tempo. Senhor amado, nós agradecemos por esse momento aqui que nós podemos nos encontrar aqui nessa plataforma. Te agradecemos porque só mesmo, Senhor, pela tua graça que nós conseguimos estar aqui, podendo compartilhar um pouco desses assuntos tão importantes que são para nós, para ti, e aprender e guardar em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque ensinaste tanto nesse momento. Pedimos que possa nos ensinar ainda mais, nos ajudar a guardar essas coisas que nós ouvimos, para que venhamos caminhar de maneira agradável diante de Ti, de uma maneira que te glorifique e que te exalte em nosso caminhar. Nos ajude a reconhecer que se caminhamos, se damos um passo, é porque foste Tu que deste a força para dar aquele passo, e nos ajude a mantermos firmes e perseverantes diante de Ti. Pedimos que guarde os irmãos, dê um bom descanso, uma boa noite, um bom restante de semana também, para, para que eles possam caminhar firmes, constantes, e Tu, Senhor, seja glorificado. E em Teu nome, Senhor Jesus, nós aqui oramos. Amém. 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 Amém.
Amém. Amém.